Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, temos mais uma oportunidade de estarmos ouvindo as Escrituras, aquilo que Deus quer nos ensinar através de tua santa palavra, amém? Nós estaremos lendo hoje João de número 9 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, e a noite se aproxima, e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos teus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que eu fosse lavar-me lá em Siloé. Eu fui, lavei e agora estou vendo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora estou vendo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador então fazer tais coisas miraculosas? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, e perguntaram ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandara buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele tem idade para falar por si próprio. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou vendo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já te disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, a gente vê que é muito lindo o que Jesus estava realizando naquele momento entre o povo, entre a humanidade. Então a gente pode ver que aqui inicia um milagre surpreendente referente de um homem que era cego de nascença.
João 9, a gente vê o que o autor aqui nos mostra esse fato, né, dessa cura de um cego de nascença, que foi mais um milagre de Jesus para evidenciar a sua divindade, evidenciar a sua glória e majestade que o Pai deixou sobre ele, colocou sobre ele, para vir à terra, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, para nos conceder uma nova aliança, a aliança que havia se corrompido através do pecado, através de Adão e Eva, e agora através de um homem chamado Jesus, essa aliança seria transformada. Nós recebemos agora a rica oportunidade da aliança eterna, essa aliança que jamais se romperá, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê aqui que um homem cego, sabendo que havia nascido assim, e os discípulos ali queriam saber a causa dessa enfermidade na vida do homem. Quantas das vezes eu e você, todos os seres humanos, começam a perguntar, questionar o porquê das coisas. Senhor, por que eu estou passando tais coisas? Senhor, por que essa enfermidade chegou na minha casa? Senhor, por que a morte chegou na minha família? Por que eu estou passando tanta necessidade? Por que eu estou desempregado e eu não consigo, uma porta de emprego? Meus amados, quem havia pecado para que ele nascesse com essa deficiência? Quem pecou para que você estivesse passando por essa necessidade, por essa deficiência, por essa enfermidade? Será que é um pecado? Muitas das vezes, meus amados, a gente tem que entender que o contexto da fé, muitas das vezes, as nossas deficiências físicas, pobreza, entre outros problemas que a humanidade sofre, muitas das vezes não é só em questão de nós estarmos pecando para estarmos recebendo tais coisas. Jesus ali, ele contraria essa teologia errada, que tudo é por causa do pecado. Eu estou desempregada porque eu estou pecando. Às vezes, meus amados, muitas das vezes, o Senhor permite que eu e você passemos por tais coisas, por uma enfermidade, por uma falta de emprego, sabe? Por tais necessidades, algum conflito, para sabe o quê? Para a mesma coisa que esse homem cego de nascença estava com a necessidade de uma cura, para que a glória de Deus fosse manifesta. Meus amados, se você entender que Deus tem o poder sobre o céu e a terra e debaixo da terra e sobre toda a existência, toda a matéria, tudo isso está no domínio dele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que existe está no domínio dele. Se nós passarmos a crer e utilizar da nossa fé para entendimento de que tudo é para a glória de Deus, logo nós vamos entender o como nós conquistaremos tais coisas em Jesus Cristo. Então, às vezes, eu e você ficamos perguntando o porquê eu tenho uma enfermidade, o porquê eu estou desempregado, o porquê. Nós temos que entender o para quê, para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor. Lembra de Jó? Jó passou por tais coisas, mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele sendo íntegro ao Senhor, o próprio Deus testemunhou a vida de um homem. Basicamente isso é um caso único, que nós vemos na palavra, Deus mesmo pegando um homem e testemunhando a respeito dele. Mesmo Jesus falando que ele não recebe testemunho humano, porque sabe da maldade do ser humano, e ali Deus enxergou um homem íntegro, fiel, que se desviava do mal, que não tinha dolo sobre a vida dele. Ele vivia uma vida regrada, uma vida, nas mãos do Senhor, na vontade de Deus, se desviava totalmente do pecado. E Deus testemunhou a respeito deste homem. Porém, Deus colocou ele à prova para, provar que há possibilidade, meus amados, viver uma vida de santidade. É possível viver sim uma vida sem pecado, uma vida onde nós possamos nos purificar e nos santificar diariamente na presença de nosso Deus, para que a nossa conduta a cada dia que se passa seja mais perfeita perante os olhos de Deus. Isso é um preço, é um custo a ser pago, é uma doutrinação, não essa doutrinação que o mundo impõe nas pessoas, terrível, que deixa as pessoas verdadeiramente cegas, que a gente vai entender aqui no decorrer da história, no que a gente está lendo. Mas essa doutrinação que Deus quer trazer para nós é a perfeição, é a vida, é a salvação, é entendermos que Deus está em primeiro lugar na vida do homem.
E se o homem não reconhece isso, ele padece muitas coisas. Então esse homem aqui, ele tinha sim uma deficiência, ele tinha sim uma enfermidade de nascença, onde ele não enxergava, ele era deficiente físico, deficiente visual. Então, o que acontece, meus amados? Naquele momento que Jesus apresentou a ele um plano perfeito, a salvação, a cura, ele creu, ele teve fé naquilo que o homem estava dizendo a ele. Então, os discípulos perguntando se aquilo que estava acontecendo nele era devido ao pecado, e Jesus não. Isso é para que a glória de meu Pai, a glória de Deus, seja manifestada. Muitas das vezes, meus amados, coloque nas mãos do Senhor o teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade, para que Deus venha a ser glorificado na tua vida, trazendo para você a cura, a transformação. Basta somente crer, porque Jesus deixa claro isso para nós. Se cremos sem duvidar no coração, certamente será feito, para que Deus seja glorificado. Tudo que nós pedimos no nome do Senhor, sendo da vontade dEle, com certeza Ele irá fazer, desde que não haja dúvida, desde que não haja, desconfiança. Será, meus amados, será mata muitos milagres. Será mesmo? Será que vai acontecer? Será que isso é possível? Só de você pensar, será? Você já perdeu. Você já ficou para trás. Meus amados, o mundo espiritual é muito mais além do que a gente imagina, do que a gente pensa. E nós só temos a consciência plena do mundo espiritual quando nós vivemos no espiritual. Quando nós realmente permitimos conhecer Deus verdadeiramente como Ele é. Por mais que nós somos seres limitados, mas aquelas pessoas que se decidem ter uma postura diferente perante Deus, de realmente servi-lo fielmente, sem serás, porquês, mas confiando plenamente no Senhor. Pai, Tu és Espírito. Logo eu sei que eu tenho que Te adorar em espírito e em verdade. Eu não estou enxergando o Senhor, mas eu sinto o Senhor. Nós não precisamos ver imagens, nós não precisamos adorar, coisas tangíveis, palpáveis. Não, nosso Deus, Ele fala claramente, eu sou Espírito. Eu sou Espírito. E para que vocês me adorem em espírito e em verdade. Então quer dizer, meus amados, que nós entramos num plano espiritual. Não é um plano físico onde nós enxergamos, pegamos, colocamos a mão, porque os seres humanos têm essa necessidade de pegar, de enxergar, de ver para crer. Meus amados, se você é desse tipo de Tomé da vida, que tem que ver para crer, muitas das coisas você não vai ver, e não vai sentir, não vai viver, porque você tem essa deficiência. Entende? Essa deficiência, enxergar. Isso eu estou falando no mundo espiritual, porque, quando a gente entende, meus amados, que ao ser curado, ali aquele homem fica extremamente feliz. Isso é notório, ele ficou totalmente feliz e todos que estavam ali viram isso, sabendo quem ele era. E ali as pessoas se perguntavam como aquilo pode ter acontecido. E Jesus, meus amados, Ele deseja se revelar plenamente para cada um de nós e remover todo o entendimento errado que nós temos acerca de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz. Para isso, eu e você precisamos estar abertos à revelação diária de Deus, isto é, buscando a face do Senhor da forma correta. Porque o ser humano hoje, meus amados, ele inventa muitas coisas para alcançar Deus. O ser humano vai criando teologias erradas, vai criando crenças erradas, vai criando, misticismos, um monte de misticismo para poder encontrar a Deus. E Deus não é assim, meus amados. É tão simples, porque Deus ele ama uma pessoa que é simples. Para encontrarmos a graça de Deus e conversar com Deus é algo simples. É simplesmente você se arrepender dos maus caminhos, é simplesmente você se arrepender de tudo que você está fazendo de errado, você dobrar o teu joelho no teu quarto e falar com o Pai. Falar, Pai, se você não conhece Deus ainda e pretende conhecê-lo, primeira coisa que você deve fazer, primeiro de tudo, eu falo para todos, meus irmãos, porque tem pessoas que já têm um entendimento, tem pessoas que têm um entendimento mais ou menos, tem pessoas que ainda é leiga, não sabem muitas coisas. O que devemos fazer primeiramente? A palavra de Deus fala, primeiramente, aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida, como o único Senhor. Logo, você tem que entender que não existe nada além de Jesus.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todos aqueles que me aceitarem publicamente, aceitarem o meu ato de sacrifício que eu fiz por eles e reconhecer que eu sou o Senhor, que eu venci a morte e dei vida para Ele, aqueles que me aceitarem e me confessarem diante dos homens, eu vos confessarei diante de meu Pai e os teus anjos. Então a primeira coisa que você deve fazer é você aceitar Jesus como o único Senhor da tua vida. Isso na frente de pessoas, pelo menos de uma testemunha, para ser testificado. A palavra de Deus fala que quando tem 2 testemunhas, isso passa a ser válido. Então, diante de testemunhas, você tem que confessar que Jesus é Senhor da tua vida e entregar a tua vida para Ele, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida. Primeiro passo. Posterior a você fazer isso, meus amados, agora é você crer em Jesus e seguir Jesus. Agora você tem que transformar as suas condutas, transformar o teu eu. E como você faz isso? Jesus fala claramente, aqui em João mesmo a gente já leu, quando ele fala com uma passagem muito importante, entendemos quando ele fala com Nicodemos a respeito disso do batismo. Jesus mesmo sendo santo, perfeito, ele se batizou para que deixasse o entendimento, sabe, e o caminho, a direção para que nós, posterior, façamos a mesma coisa. Então você aceitou Jesus, agora você vai para o batismo. Eu não estou dizendo batismo de criança, quando é consagrado, quando é apresentado para o Senhor. Isso é uma coisa. Agora você vai se batizar a partir do momento que você tem a consciência da vida. A partir do momento que você já foi formado, o seu caráter, o seu eu, você tem o entendimento do certo e do errado. Agora você tem que confessar Jesus e você tem que ser batizado. Porque agora você tem entendimento, você fala por si. Agora, sendo batizado, você nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Pronto. Isso selou essa aliança eterna dentro de você. Você aceitou Jesus e agora você se batizou, como o Senhor nos ensina. Agora, o velho homem fica para trás e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso são palavras de Deus, meus amados. Se você ler a Bíblia, você vai ter o entendimento do que eu estou te dizendo. Isso é o que Jesus nos ensina. Então, você fez isso, agora você começa um novo caminhar. Agora você tem a possibilidade, através do Espírito Santo de Deus, de você viver algo profundo com Deus. Porque Deus, meus amados, eles só se revelam àqueles que estão em santidade, àqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Por isso que Jesus fala claramente aqui no final dessa passagem, onde aqueles, ali os judeus, ali os fariseus, aquelas pessoas incrédulas, totalmente incrédulas, questionando aquele homem, não paravam de perguntar. Era mais fácil eles aceitarem a verdade do que ficarem questionando dessa forma, perguntando várias e várias vezes para aquele cego, quem foi que fez isso, como que isso é possível, manda chamar os pais, ele era cego mesmo, era mentira? Não, ele era cego mesmo, pergunte para ele. E ali mesmo, eles vendo todas as provas, meus amados, todas as provas físicas, reais, verdadeiras, testemunhas, mesmo assim, eles não creram. Quantas das vezes, meus amados, nós falamos da verdade, da palavra de Deus, eu estou falando para você que é a verdade. Será que você está acreditando, entendendo? Será que você está sendo que nem esses fariseus incrédulos? É balela, é mentira. Não é assim não. Não tem que ser assim não. Meus amados, a palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus não tem vírgulas, entende? É uma só, é uma linha reta, sem curva. E se você não compreender isso que eu estou dizendo para você, eu não estou querendo impor dentro de você, eu estou falando a verdade. Se você crer, amém, será salvo. Se você crer e praticar isso que eu estou dizendo para você, que é através das Escrituras, eu estou te dando um caminho para você se aprofundar e buscar na palavra de Deus. Entende? Porque isso é particular. Cada um tem que falar por si perante Deus. No grande julgamento, o Senhor fala que a salvação é individual. Então você vai se responder por você. A sua esposa vai responder por ela. O seu filho vai responder por ele. Entende? Eu ajudei minha família, eu salvei minha família. Não vai ser assim. Salvação é individual. Comece por você. Ajude o próximo a ser salvo também. Assim como Jesus está dizendo. Aqui no finalzinho, para a gente só complementar. Então o homem disse, Senhor, eu creio no que o Senhor está dizendo, eu creio que o que está saindo da tua boca é verdade. E ali foi e adorou a Jesus, pois ele é o único Senhor, ele é santo. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. O que Jesus está dizendo a respeito disso? Quer dizer,
as pessoas que são capacitadas ali por entendimento, as pessoas que são ali doutas, que são, sabe, estudadas, que são teólogos, sabe, pessoas que se aprofundam e acham que sabem alguma coisa, pessoas que, né, são cultas, que lêem muitos livros, sabem muito sobre filosofia. Jesus está dizendo isso. Eu vim para julgamento, a fim de que os cegos vejam. Os cegos são aqueles que são, sabe, simples, aquelas pessoas que são ignorantes. Essas passarão a ver quando eu me apresentar a elas. Já aquelas pessoas que acham e acreditam que sabem de tudo, essas sim serão cegas. Essas sim serão cegas pelo seu entendimento. Meus amados, lembra o apóstolo Paulo, que era um desses homens? Douto, culto, rico, vivia ali no palácio, vivia nos melhores lugares, melhor família. E quando Jesus se apresentou para ele, ele disse com as suas palavras tudo o que eu sabia, que eu entendia. Por certo, não passa de esterco, não passa de fezes. Então, meus amados, tudo aquilo que Jesus apresentou para ele, isso sim é a verdade. O que eu achava, o achismo, o eu entendo, eu acho que é isso, não passava de esterco. Então, meus amados, a palavra de Deus é a verdade. Se você lê as Escrituras, você vai saber que você não pode ser idólatra, você vai saber que você não pode ser viciado em álcool, você sabe que você não pode ser viciado em droga, viciado em cigarro. Quer ser cristão? Quer servir a Jesus? Quer ter salvação? Quer ter uma vida próspera? Lembra aquela perguntinha que eu sempre faço? Jesus faria? Então, meus amados, é muito simples. É muito simples. Isso confronta nós. Porque se a gente se confrontar com essas perguntas, Jesus faria? Logo nós sabemos que nós não podemos ficar num boteco. Não podemos ficar na roda dos escarnecedores. Não podemos ficar junto com os amigos falando um monte de besteira. Não podemos ficar olhando, cobiçando outras mulheres, a não ser a nossa esposa. Entende? Então, meus amados, toma prudência, toma juízo, porque Jesus falou aqui, eu vim a este mundo para julgamento. De início ele veio como cordeiro para trazer a salvação para a humanidade. Ele veio morrer por mim e por você. Ele fez um ato, um sacrifício, eu e você não merecia, mas ele fez, porque ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus, Deus nos amou primeiro. Entende? Então ele concedeu essa graça, que é um favor imerecido, de morrer por nós, pagando a conta da morte. Mas só é válido para aqueles que aceitam a Jesus, como eu falei anteriormente, aceitar Jesus, confessar Jesus e ser batizado nas águas. Se você não fizer isso, meus amados, você não vai entrar no reino dos céus. Não vai. Pode ser rico, pode ser branco, pode ser negro, pode ser pardo, pode ser japonês, pode ser o que você quiser ser, meus amados. Se você não fizer esse ato, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você não fizer isso, você será julgado e você não entrará no reino de Deus. Entende? Então aqui os fariseus que estavam ali com ele ouviram tudo Jesus dizendo essas coisas. E eles perguntaram, acaso nós também somos cegos? E Jesus afirmou novamente, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Está dizendo no mundo espiritual, meus amados. Cego é aquele que não tem entendimento. Mas você entende do que eu estou falando para vocês. Você entende do assunto que eu estou falando a respeito, né, da minha pessoa a vocês. Agora, que dizem que podem ver, vocês estão dizendo que vocês enxergam. Então a culpa de vocês permanece. Então se vocês não se arrependerem e não aceitarem a mim como Senhor, vocês serão condenados. Então, meus amados, essa é a palavra de hoje, né? Que nem o meu pastor também fala muito a respeito disso, meus amados. Nunca foi tão preciso. Eu falo assim, para escrachar mesmo o vocabulário. Buscar a face de Deus como nos momentos de hoje. Meus amados, cada dia que se passa, cada dia que se finda, está muito mais próximo da vinda do nosso Senhor Jesus. Ele disse que iria, mas voltaria. Ele deixou claro aos seus discípulos, eu estou indo ao Pai, mas eu voltarei. Eu voltarei. Como estava ali quando Maria Madalena e também Pedro, quando entrou ali no túmulo de Jesus e o corpo dele não estava lá. Os lençóis que estavam envoltos do seu corpo estavam jogados no chão, mas o que cobria a sua cabeça estava dobrado na cabeceira. Isso é um sinal judaico que ele voltará a buscar o teu povo. Então, se você estudar, meus amados, você vai entender do que a Escritura traz de revelação. Então, Jesus está voltando.
Nós estamos também na 7ª carta, a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Se você ler Apocalipse, você vai ter entendimento disso. Jesus falou que é uma igreja morna, uma igreja que não tem qualidade nenhuma, que é um povo horrível, terrível. Mas aqueles que vencerem fielmente, guardando a tua vida, guardando a tua casa, não se prostrando, não, permitindo idolatria de entrar na sua vida, você não se corrompendo com este mundo, mas sendo fiel à minha palavra e aplicando diariamente aquilo que eu ensino, esse que vencer se assentará ao meu lado para julgar os povos e as nações. Mas aquele que ceder, aquele que for fraco, aquele que desistir, esse será condenado e será lançado ao lago do inferno, do fogo, do enxofre, onde o verme come a sua carne, onde não tem mais o que fazer. Então, meus amados, não vamos brincar com a salvação. É muito real, é muito verdadeiro tudo isso que nós estamos dizendo, isso que nós estamos lendo através das Escrituras. Se você tem dúvida, meus amados, a melhor fonte para você buscar é a palavra de Deus. Pesquisa no Google. Se você tem alguma dúvida, pesquisa no Google, Bíblia, versículos, onde Deus fala tal coisa, você vai ler e você não vai ser mais ignorante, você vai ter a profundidade da palavra de Deus e você não vai ser enganado pelas coisas que estão acontecendo. Meus amados, abra os olhos para que vocês não sejam cegos espiritualmente dizendo, que a verdade está estancada para todos verem, mas aqueles que estão fingindo que nada está acontecendo, aqueles que estão fazendo de cego, esses perecerão. Amém? Então, meus amados, por isso que Deus fala claramente: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos farei, na medida que eu quiser. É um complemento, não está escrito, mas nós entendemos isso. Se Deus quiser te dar riqueza, Ele vai te dar. Se não quiser dar riqueza, você não vai ter riqueza. Se Deus quiser curar você dessa enfermidade, Ele cura. Se Ele não quiser também, você não terá cura. Mas, meus amados, o mais fundamental de tudo isso é a salvação. Cura de enfermidade, amém. Se Deus quiser curar eu, que Ele seja glorificado e eu possa ser beneficiado. Porém, se Ele não me curar dessa enfermidade e se eu, posterior a tudo isso, for falecer dessa enfermidade, que eu tenha salvação em Cristo Jesus. É o mais importante, Que nem Jesus disse: se a tua mão faz você pecar, é melhor você cortar ela e entrar aleijado no céu do que você ter todos os membros do corpo e ser lançado no inferno. O que adianta? Então, meus amados, o fundamento para mim e para você é buscar a salvação. E a salvação nós só encontramos em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos nós encontramos em Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine na sua caminhada para que você não seja enganado, porque o engano está muito grande aqui no mundo. Muito grande. E Jesus fala claramente em João 17 que nós não somos deste mundo, como Ele não é. Aqueles que estão em Cristo Jesus não é deste mundo, meus amados, porque a nossa glória, a nossa honra, a verdadeira honra se encontra em Deus, naquele plano perfeito que Deus preparou para mim e para você, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.